Quando se sabe, por experiência própria, quantas fadigas, privações, perigos ainda hoje aguardam o viajante que se aventura nessas longínquas regiões e se toma conhecimento do itinerário das intermináveis incursões dos antigos paulistas, sente-se uma espécie de assombro. Tem-se a impressão de que esses homens pertenciam a uma raça de gigantes. Esse vídeo procura caracterizar o espírito paulista, ou, mais especificamente, o espírito dos primeiros paulistas, e o faz tomando por base os documentos e estudos desse extraordinário movimento que, segundo Euclides da Cunha, é a tradição heróica que constitui o único aspecto original da nossa história, da história brasileira, que são as bandeiras. Nossa abordagem não é exatamente a de um historiador. O que nos interessa é demarcar o gênio paulista das origens, semeador de toda uma cultura, a qual, estendida por uma vasta porção de terra sul-americana, convencionou-se chamar Paulistânia. A Paulistânia é a pátria esquecida dos paulistas, e não apenas destes, da qual restam apenas vestígios. Os chegados no canal há mais tempo já se habituaram com os princípios orientadores de nossa abordagem, e, no trato de um tema tão controverso, estes devem continuar sendo observados. Permanecemos intocados pelos sentimentalismos das visões hegemônicas sobre o tema. Não nos afetam prantos nem lágrimas, e viramos as costas às narrativas cujo único intento consiste em produzi-las. Sim, os antigos paulistas chacinavam e escravizavam, e, sinceramente, para nós, isso não lhes constitui vergonha alguma. A história foi feita assim, em todos os tempos, em todas as partes do mundo, e assim continuará sendo. Se, como repetem nos livros os apologistas, que neste ponto não conseguem esconder alguma timidez, como se devessem desculpas, tratou-se de coisa produzida pelo contexto histórico, deve-se salientar que, se assim foi, o tal contexto histórico é a própria história, pois toda a história foi escrita com sangue, sendo somente em nossa época que, mesmo continuando a sê-lo, começou-se a reprová-lo. A preação e a matança não surgiram em contexto histórico delimitado da humanidade. Menos ainda entraram no mundo, ou no continente americano, com as bandeiras, e não desapareceram com a extinção destas. Pelo contrário, é a pusilânime compaixão a grande novidade histórica, surgida ela sim, de um contexto histórico determinado e excepcional. Seus partidários é que devem explicações, não nós. Portanto, os que vierem com ladainhas sentimentalistas estarão perdendo seu tempo. A saga dos primeiros paulistas é uma guerra contra dois principais adversários. São estes os elementos e os homens da terra. Tinha os sertanistas de pelejar com os inimigos e com os elementos. Estes, armados com os rigores do tempo, e aqueles revestidos de cólera e ódio. Nas mitologias das origens, no centro das cosmogonias de grande parte das sociedades tradicionais,
sempre figurou esta luta dos patriarcas, ou invasores, contra os seres elementares, aos quais os nativos se encontravam assimilados. A nova forma, o novo corpo, surge deste encontro. Assim, mesmo inconscientemente, a aventura paulista reproduziu, ao seu modo, este topos mitológico universal presente na fundação de todas as civilizações e periodicamente reconstituído, reatualizado por elas através de seus ritos de regeneração do cosmos. De um lado, os nativos, vinculados essencialmente às potências da Terra, como que saídos dela, o telúrico e lunar e forma humana. E de outro, o conquistador, vindo do céu, ou do vértice deste com o mar, a manifestação humana do urânico solar. Pintar o retrato dos paulistas das bandeiras como representantes da grande tradição solar seria simplista e enfadonho. Queremos dizer apenas que eles exerceram essa função, a função de polo solar e masculino, na estruturação do mundo que então se criava. Pois o homem é construtor de mundos, e toda guerra com o desconhecido é um rito cosmogônico. Poder-se encontrar aí algo da mitomotricidade lusitana, porém transposta do mar à terra. E é curioso o fato de um escrivão que acompanhava uma bandeira ter escrito no dorso dos autos do inventário de um soldado falecido na selva uma série de versos do canto quinto dos Lusíadas. As agruras das jornadas pela selva comparou a das Oceânidas. As façanhas a Oriente, as façanhas a Ocidente. Ambas a exigir dos vassalos os mesmos sacrifícios e os mesmos padecimentos. Já esperamos que se ergam vozes alegando que as bandeiras não tiveram nada de elevado espiritualmente que justifique tais afirmações, que não passaram de um bando de jagunços exercendo força bruta. Contra tal visão, basta nos lembrar que o exercício da pura força não deixa de ser, em certos casos, uma manifestação do espírito, uma sua manifestação, por assim dizer, inconsciente. Júlio Zévola, por exemplo, nos recorda que a superioridade de força, ao menos no confronto de coletividades, não pode senão ser reflexo de alguma superioridade de força, também no âmbito do sobrenatural. Isto ajuda a entender por que a artilharia magística dos indígenas e posteriormente dos escravos africanos foi praticamente inútil contra os dominadores. Também há algo de sobrenatural no domínio de tão poucos sobre tão muitos. Há um tipo particular de espiritualidade na mera força, visível para quem tem olhos acurados. O resultado dos começos dessa guerra, que iria durar pelo menos 2 séculos, foi uma raça de homens, sim, ferozes e intratáveis, mas que, com a mistura do sangue indígena, adquirirão incansável atividade em sua constituição. Feita essa consideração inicial, passemos ao que mais nos interessa. Vamos caracterizar o espírito bandeirante, os traços essenciais do homem da Paulistânia, através de um certo número de palavras-chave que também constituem pontos de orientação para os que pretendem reconstituir esta pátria perdida dentro de si. Intrepidez. O interior do Brasil não foi sempre cortado por estradas e semeado por habitações hospitaleiras. Tempo houve em que não havia nenhuma cabana, só havendo as feras que lhe disputavam o domínio. Os paulistas palmilharam-no em todos os sentidos. Esses audaciosos aventureiros penetraram por diversas vezes até o Paraguai, descobriram a província do Piauí, as minas de Sabará e de Paracatu, entraram nas vastas solidões de Cuiabá e Goiás, percorreram a província do Rio Grande do Sul e chegaram, no norte do Brasil, até o Maranhão e o rio Amazonas. E, tendo transposto a cordilheira do Peru, atacaram os espanhóis no centro de seus domínios. Algumas poucas centenas de brancos, acompanhados de 1 ou 2 milhares de indígenas, era bastante para rumar em direção a sítios espanhóis, decidido a arrasá-los. Punham-se, então, em marcha, uns levando um fuzil e outros um arco e flechas, todos armados de comprida faca, de que serviam tanto para defesa pessoal como para cortar os galhos das árvores
e esfolar os animais selvagens. Iam descalços, com um cinturão de couro cru à volta dos rins, um chapéu de palha de abas largas, sem outra vestimenta além de uma braga de tela grosseira de algodão e uma camisa curta. Cada um levava um saco de couro com suas provisões. Um chifre de boi servia de caneca e uma cuia, ou cabeça partida ao meio, servia de prato. Nada conseguia deter estes homens intrépidos. Nem a imensidade dos campos ou terras desertas. Nem as sombrias florestas, labirintadas de cipós de espinhos, nem os penedos escarpados. Nada os assustava. Nem as flechas dos selvagens, nem a ferocidade dos jaguares, nem o veneno mortal dos répteis. Pela força ou pela astúcia, aprisionavam os indígenas, algemavam-nos e os conduziam, aos centenas, ao mercado de São Paulo. Desgraçados os infelizes que resistissem, eram barbaramente exterminados. E assim, tribos inteiras desapareciam, como a erva dos campos desaparece à medida que o fogo caminha, a consumindo. Sertanidade. O paulista nunca se afez às coisas do mar. É homem do interior. A palavra interior é uma das que mais usa o paulista. É no sertão que está a terra boa, e não na beirada do oceano, como no norte. Na literatura paulista, não se fala em mar. Vicente de Carvalho é o único poeta paulista que canta as nossas praias solitárias. O paulista não ama o mar. Viveu séculos afastado dele. Esse isolamento secular no interior faz com que o paulista não compreenda bem até hoje os problemas que não são e nem podem ser seus. Entre ele e os outros, existe o mar, que o isolou tanto tempo da metrópole distante e de toda a autoridade direta. Insubmissão. Orgulhosos por força da nobreza de seus ascendentes, animados pelo espírito de liberdade selvagem que caracteriza a raça americana, espírito herdado do sangue materno, acostumados a ser obedecidos por numerosos escravos, passando grande parte da vida nos desertos, longe de toda vigilância, os paulistas nunca foram um povo submisso. O homem da Paulistânia é indomável. A esta fama de insubmissão enxertou-se a da belicosidade, causada pela guerra civil dos Pires e Camargos, e sobretudo pela reputação, cada vez maior, da capacidade combativa das bandeiras, na destreza do desbravamento e da submissão do gentio. Aquele povo, com menor causa, costuma amotinar-se e desobedecer. Dizia, em 1653, o provedor da Real Fazenda do Rio de Janeiro, a Dom João IV. Explicava a Carlos II, o embaixador espanhol em Lisboa: esses portugueses de São Paulo vivem sem medo do castigo dos governantes do Brasil. Em 1687, Francisco Harque os chamava de gente belicosa, atrevida e sem lei, tendo só de cristão o batismo. Pelo reino e pelo Brasil circulou, em fins do século, certa anedota pitoresca, veiculadora de conceito emitida a Dom Pedro II pelo secretário de Estado Mendo de Foios Pereira. Ao rei enunciando a resenha das vilas brasileiras, omitira os nomes de São Paulo e suas vizinhas. Surpreso, indagara o monarca acerca de tal omissão, ao que lhe respondera o ministro: por que, real senhor? Porque aquelas vilas não são de vossa majestade. Desses fatos decorreu a atoarda que da Península Ibérica se espalhou para a Europa, fazendo da Vila de São Paulo a capital de um estado republicano e, por assim dizer, independente, tratado com deferência pelos reis de Portugal, receosos de que tão belicosos e altanados súditos rompessem os laços da solidariedade lusitana. Individualismo. Usamos aqui esse termo pela insistência com que ele aparece nos trabalhos que manuseamos. Não pode ser confundido com o individualismo liberal, que é a sua degeneração. Trata-se, ao contrário, a meu ver, de um dos traços que melhor estabelecem um parentesco espiritual, digamos, dos primeiros paulistas com as aristocracias dos velhos continentes. O homem da raça bandeirante parece agir por si mesmo e para si mesmo. Sua pátria
não é a capital distante, de governantes que, por séculos, zombarão de seu dialeto e de seus modos. Sua pátria é sua família. A Constituição da Paulistânia é um dos exemplos que temos do princípio já mencionado aqui no canal, segundo o qual não se encontram operando nas origens coletividades impessoais, e sim a iniciativa de indivíduos, de personalidades, de famílias, de casas. A história das origens não é a história da luta de classes, mas a história da luta de casas. Até hoje encontra-se esse traço no paulista, expresso às vezes como um estranhamento com certos aspectos do Estado, sempre encarado com alguma desconfiança. Ele quer preservar sua liberdade, ele quer preservar seu espaço de ação individual, mesmo que seja apenas como um princípio. Se o paulista não fosse dotado de tão forte individualismo, é provável que não teria havido a furiosa penetração no interior. A civilização paulista não teria assumido um caráter rural, mas urbano. Que esse individualismo também não seja confundido com aquele de simples caráter anárquico. Para marcar a diferença, basta lembrar que as bandeiras eram organizadas hierarquicamente, com seu chefe exercendo a função, na selva, de presença de um princípio de autoridade inquestionável. Iniciativa. Qualquer personagem notável da Terra, conhecido pela coragem e pela perseverança, anunciava o desejo de fazer uma expedição longínqua. Imediatamente alguns parentes se lhe reuniam, bem como mamelucos, vagabundos audaciosos e até estrangeiros vinham engrossar as fileiras do bando assim constituído. Do individualismo antes mencionado, advêm iniciativas quase sempre à margem do Estado oficial. Ao menos foi assim nos primeiros séculos da Paulistânia. É curioso como a vasta extensão territorial administrada pelo Estado brasileiro não o conquistou ele mesmo, ou por iniciativa dele próprio, mas pela ação de homens livres. Depois das minas descobertas e povoadas pelos paulistas, é que interveio o Estado para administrar. Ele sempre chega atrasado. Todo movimento de exploração e de povoamento do território foi assim feito por iniciativa particular. As raras tentativas estatais de povoamento oficial redundaram em desastres. E assim foi este país, explorado a esmo, povoado a torto e a direito, pela iniciativa individualista do paulista. O imigrante aqui chegado não precisava comprar ou conquistar a terra, bastava pedir. Davam-na à vontade, aonde a desejasse. O recém-chegado tornava-se automaticamente proprietário, senhor de muito mais terra que necessária para sustentar. O que faltava era gente para lavrá-la, e era isso que iam procurar aonde existisse. Nos viveiros jesuíticos do sul, por exemplo. Assim resolviam o problema da falta de braço, esse leitmotiv da história de São Paulo. Todas essas qualidades ou virtudes listadas, e outras que não listamos por falta de espaço, podem ser transpostas até mesmo para o meio urbano. Isso ocorre naturalmente, e na vasta maioria das vezes, inconscientemente. Quanto à situação atual, é quase uma lei que virtudes tendem a se transformar em vícios com o passar do tempo. E assistimos a isto em todas as partes do mundo. A intrepidez pode degenerar em precipitação. A sertanidade pode degenerar em sertanegismo na parte rural. E o individualismo aristocrático, como aconteceu em muitos países, em um individualismo liberal e anárquico. O gosto pela independência pode ser instrumentalizado para fins contrários. A raça de gigantes, de que fala Saint-Hilaire, parece ter dado lugar a um tipo mediano, demasiadamente humano. Em vão se procura, no Jeca, algum traço do titã de antanho. Seria resultado do natural processo degenerativo dos povos seminômades, quando finalmente fixados, ou que, de caçadores de homens, convertem-se em escravos agrilhoados pelos ciclos da terra. No princípio, ele conduzia suas presas amarradas através do sertão. Depois, conduziu mulas e bois. Seria hoje
ele mesmo, conduzido. Aqueles que hoje se veem interiormente ligados a essa pátria perdida e que eventualmente queiram restaurá-la, devem primeiro, antes de tudo, atualizar em si mesmos as disposições e atitudes espirituais arquetípicas mencionadas. Isto é primordial. A transformação do espaço concreto, incluindo aí recuperações do costume e transformações políticas, segue atrás. A paulistânia segue atrás dos desbravadores, não o contrário. É como rastro de seu intrépido avanço, de sua busca de presa, de sua lagoa do pão dourado, que se estrutura essa coletividade.